Fala pessoal, segundo vídeo hoje, né? Então, vídeo 2 de 90, a gente vai falar um pouquinho sobre constipação no paciente que está internado. Um tema interessante, porque eu acho que assim, a gente termina que não aborda tanto, mas a constipação, ela pode ser inclusive uma causa de delírio. Então, por exemplo, você está com um vozinho lá que está agitando ou está ficando mais sonolento, às vezes só porque ele não está fazendo cocô. Então, é interessante você questionar a equipe, né, questionar o pessoal que está acompanhando, o pessoal da enfermagem, se o paciente está evacuando. Porque, às vezes, é só o intestino preso que está fazendo ele ficar mais rebaixado ou mais agitado. A gente sabe que incomoda bastante, às vezes, pacientes mais idosos, eles não respondem tão bem a essas alterações e aí leva a esse quadro, ao quadro de delírio. Então, como é que a gente vai tratar esse paciente que está constipado? O ideal é que o tratamento seja de cima para baixo. O que é que significa isso? Você começar com medicações orais e, por último, em último caso, você pensar em medicações retais. Qual é a primeira ideia? A primeira ideia é a gente começar com medicamentos, né, com dieta, se o paciente estiver aceitando bem, uma dieta que seja laxativa, ou alguma fibra, né? A gente tem alguns fitoterápicos e tudo aí que eles são fibras que ajudam a melhorar o trânsito intestinal, né? Outra opção que a gente tem, particularmente no paciente que está internado, é a gente fazer lactulose, né? A lactulose, ele é uma medicação que ela vai puxar mais água para o trato gastrointestinal e isso aí vai fazer com que o paciente evacue, né? Então a gente vai ter uma característica osmótica, é um laxativo osmótico, né? E é preferível fazer o laxativo osmótico antes do laxativo catártico, né? Que é, por exemplo, o Bisacodyl. O Bisacodyl é o laxativo catártico, então ele vai causar uma irritação no plexo nervoso do intestino, que agora eu não me recordo o nome, mas se não me engano é de Mal, né? Enfim, tem um nomezinho aí, vou checar aqui. Meissner e Auerbach, então eu lembrava parecido, alguma coisa aí. Então ele vai irritar esse plexo, aí vai fazer com que o paciente evacue, né? No paciente que ele é idoso, até beleza, né? Porque a gente não está pensando num uso a longo prazo, e mesmo que seja a longo prazo, ele não vai ter tantos anos assim. Mas a gente pensar no paciente mais jovem, usar esse tipo de medicação não é tão legal, porque a gente está machucando lá, está causando irritação, está causando um processo inflamatório, e esses medicamentos, quanto mais se usa, menor a efetividade. Então, com o passar do tempo, é um paciente que, se ele usar demais esses laxativos catárticos, ele vai ter mais dificuldade para evacuar lá na frente e ele não vai fazer mais efeito. Então, não é legal a gente estar usando, o paciente está internado, o paciente vai passar muito tempo, né? Então, está prescrevendo para o paciente que está constipado usar laxativo catártico. É uma sei lá, terceira opção, né? Então a gente está falando aqui de dieta, de fibra, né? Laxativos osmóticos, laxativo catártico. Então a gente está de cima para baixo, né? O outro passo que a gente vai usar, né? Num momento aí mais para frente, o paciente está mais tempo constipado, que ele não melhorou com o uso da lactulose, não melhorou com o uso de um catártico, é você fazer enema, né? Mas ficar muito atento aí para o paciente idoso fazendo fleet enema, porque você pode causar muitos distúrbios hidroeletrolíticos nesse paciente, alteração do magnésio, alteração de potássio, o paciente pode ter também alteração de volemia, fazer hipovolemia, ter acidose metabólica, você vai ter muita complicação, particularmente no paciente idoso que faz enema. Então, muito cuidado, preferir assim não usar de forma alguma e, em último caso, em última situação, paciente com 80 anos, aquele paciente mais debilitado, você vai fazer enema nele, beleza? Então, era isso aí sobre, assim, o paciente está constipado, particularmente quando você está falando num ambiente de internamento, você tem essas opções aí para você fazer. Para o paciente ambulatório, evitar os laxativos se ele for mais jovem e, em último caso, em todas as situações, o paciente com enema. Só um adendo, quando a gente fala do laxativo osmótico, né, ele pode, pela característica do laxativo, ele pode causar um pouquinho de distensão abdominal e a dose é muito mais importante, o volume que você faz numa dose só do que o somatório. Então, por exemplo, se você vai colocar 10 ml 4 vezes no dia, é melhor que você coloque 20 ml 2 vezes no dia. No final das contas, você somou a mesma coisa, mas é muito mais importante esses 20 ml que ele fez de uma vez.
Então, dá preferência a subir a dose do que aumentar a frequência quando a gente está falando de lactulose. Beleza? Então, até amanhã, até o próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando aí.